Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 10, de 2 a 5. Vamos dar uma olhada nesse texto bastante árido e vamos ver o que a gente consegue reconstruir da imaginação e da artificialidade do texto que procura fazer de conta que conhece a história do surgimento dos povos que constituem o império. Quando muito, ele conhece os povos, mas a história ele inventa. Aí está, vamos enfrentar 4 versos diretos, porque eu não vou gravar um vídeo só para falar nome de gente, não faz muito sentido. Por isso eu consegui comprimir 32 versos em 10 vídeos. Em média, teremos 3 vídeos, 3 versos por vídeo, né? Alguns vão chegar a ter 6. Então vamos lá. Eu colori um pouquinho, só separando quando é filho direto de Noé e quando são os filhos dos filhos e os filhos dos filhos e os filhos dos filhos. Não tem nenhum sentido especial, não, tá? Muito bem, vamos ler. Os filhos de Jefet. Vejam, a gente chama ele de Jafé. E o nome dele é Jefet. Às vezes vai aparecer Jafet, porque as vogais do hebraico mudam. Mas aqui nós temos o nome do filho de Noé sem nenhuma prefixação. Então não há mudança de vogal na palavra. Aí o som fica completamente diferente, né? Jefet. Jefet é aquele que a gente conhece como Jafé. Vamos continuar falando como Jafé aqui no Brasil. É uma tolice você querer alterar a forma brasileira. Em alguns casos, o caso é discutível se é uma tolice. Por exemplo, o povo de língua brasileira, de língua portuguesa aqui no Brasil, se acostumou a falar Maomé. Maomé. Os do Islã declaram, eu mesmo nunca ouvi isso de um islamita, mas os estudiosos do Islã declaram que os islamitas não gostam que Muhammad seja chamado de Maomé. Eles pedem que a pronúncia seja Muhammad. Bem, se esta moda pega, esse pessoal aí que insiste que não é Jesus, é Yeshua, não vai estar de todo errado, né? Se essa moda pega, vai ser muito complicado. Na prática, acho que uma vez aportuguesada a pronúncia, ela se torna um patrimônio da língua e da cultura. Se a gente for retornar à forma original, nós não teremos mais nenhum João no Brasil. Deveremos chamar todo mundo de Johann. Nós não teremos mais nenhum José no Brasil. Todos deverão ser chamados de Yosef. Ou seja, você aplica um caso, não aplica o outro? Estranho. Então, eu não acho que a gente deva se exibir e falar Yefet. Mas esta é a leitura. Yud, Segol, P, Segol, Tav, Yefet. E quando é um duplo Segol, aqueles 2 conjuntos de 3 pontinhos ali, é paroxítona, então é Yefet. Mas Yefet é Jafé. E quem são os filhos de Jafé? Gomer, Homer, Magog, Madai, Yavan. Yavan, provavelmente na sua Bíblia vai estar Javan. Você poderia acompanhar a leitura com a sua Bíblia, porque alguns nomes vão estar bastante diferentes. Acho que Gomer vai estar igual, Magog vai estar igual,
Madai vai estar igual, mas Yavan provavelmente vai estar Javan. Não vou me preocupar com isso, tá? Tuval provavelmente vai estar Tubal na sua Bíblia. Mesher e Tiras, ou Tirás. Eu confesso que eu não domino a prosódia dessa palavra, não. Não sei se é Tirás ou Tiras. Não sei. Você veja que aí você tem palavras que são paroxítonas e oxítonas. Veja, Gomer é paroxítona, ela é uma derivação de uma dupla segolada. Agora, Magog não é Magog, é Magog, Madai, Yavan, Tuval, Meshach. Tá vendo? Então, Yefet, paroxítona, Gomer, paroxítona, Meshach, paroxítona. Agora, o restante, Madai, Magog, Tuval, e no caso de Tiras, eu chutaria Tirás, porque não estou enxergando ali nada que me obrigasse a fazer uma leitura paroxítona. Mas isto é besteira, não faz diferença nenhuma. Aí então são os filhos de Jafé. Eu vou voltar a isso. Os filhos de Gomer, aí começa a complicar, né? Ashkenaz, na sua Bíblia vai estar alguma coisa como Askenaz, né? Mas é Ashkenaz, mas pode ficar Askenaz, não tem problema nenhum. Rifat e Togarma. Então, Ashkenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Yavan, veja que ele pulou, ó, não falou os filhos de Magog, não falou os filhos de Madai, nem vai falar, não falou os filhos de Tuval, selecionou 2. Os filhos de Yavan, Elisha, Tarshish, Kittim, Dodanim. Estes se espalharam pelas ilhas das nações na terra deles. Cada homem com sua língua, ou seja, conforme a sua língua, conforme as suas famílias, os seus clãs, nas suas nações. Então, aí não são nomes de pessoas. Se na plástica narrativa é um filho de Jafé, por exemplo, Gomer, e na plástica narrativa Ashkenaz, Rifat e Togarma são filhos de Gomer, então você imagina o filho de Noé e o neto de Noé, há uma transformação interna na narrativa e eles viram nações, viram povos. Ou seja, é um mito. Você pega o povo que existe, reduz esse povo ao ancestral e chama esse povo a partir do seu ancestral. E, nesse caso, o ancestral desse povo que está sendo mencionado, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tuval, você artificialmente, de modo falsificado, vincula a um descendente de Noé. Por favor, desacredite no que você aprendeu. Noé não é real, Jafé, Sem e Cão não são reais. Tudo isto é artificial, é falso, é mentira. O que é real são os povos que estão sendo incorporados a essa narrativa artificial para produzir uma leitura artificial político-teológica judaica. Então, eventualmente, na época em que o texto está sendo escrito, se você ficar tentando descobrir quem é hoje, você está fazendo o papel de tolo na mão de picareta.
ou de ignorante, o que não muda muito a sua situação. Ser tolo na mão de um ignorante e ser tolo na mão de um picareta dá na mesma. Mas à época havia um contingente que o escritor conhece de perto ou de ouvir falar, nesse caso é minha aposta, e eles chamavam de Gomer, Madai, Magog, Yavan. Mas atenção, à medida que a gente avançar no texto, vai ficar claro a região para mais ou menos onde está sendo apontado. Num dos vídeos anteriores, nós vimos que o sujeito estava tratando Jafé como os descendentes, remanescentes, gente do povo da Mesopotâmia que veio se instalar aqui em Judá. Mas nenhum desses nomes são nomes de especificamente mesopotâmicos, mas estão sendo vinculados a Javé. Por quê? A Javé não, a Jafé. Porque Jafé será tratado artificialmente, mitologicamente, como o antepassado. Ele não é antepassado porque ele nem existiu. Esses povos todos não têm um antepassado comum. De todos os povos da Mesopotâmia, inclusive para cima, mas até o limite. Não tem nada a ver com Rússia, não tem nada a ver com China. Gog e Magog. Hoje o pessoal fica pegando Gog e Magog, Gomer e qualquer coisa, aí na guerra da Rússia, um monte de aloprado do Espírito Santo falando besteira. Esquece, não há nada, absolutamente nada, coisa nenhuma, zero nesses textos que apontam para qualquer coisa de hoje. Isto é passado, passado morto, passado enterrado, isso é fóssil, isso é múmia, mais nada. Nós não estamos tentando descobrir segredos para a nossa vida, nós só queremos compreender o texto. E a compreensão é um conjunto de povos para além da Mesopotâmia, os Cáucasos. É aquela região montanhosa onde muitos povos ficam espalhados, porque você não tem uma vastidão de planície como é na Mesopotâmia. Os ecos dessas populações entre a Mesopotâmia e os limites desconhecidos deles, eles chamam tudo de descendentes de Jafé. Então recolhe uma série de nomes: Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tuval, Meshech, Tiras, Ashkenaz, Rifat, Togarma, Elisha, Tarshish, Kittim e Dodanim. Um monte de gente, porque é muita gente isolada, muitos povos tradicionais isolados, fora de um domínio unificado. E mete tudo isso como se fosse tudo filho de Jafé, mas não são todos os filhos de Jafé. Ou seja, é artificial. É artificial e não tem nada a ver com Rússia, China, Índia, como hoje em dia você é capaz de ouvir por aí. O escritor desse texto não tem nenhuma informação sobre Rússia, nenhuma informação sobre China, nenhuma informação sobre Índia. As informações dele são os povos dos limites das franjas do Império Persa e do Império Grego. E é isso que nós temos aí. A informação mais fundamental é de que é artificial, é uma montagem pseudo-histórica. Ela pretende ser história. O judeu que escreveu isso e vai ler isso para os judeus obrigados a se submeter a isso, ensinará como história, ensinará como verdade, mas não é história, não é verdade, é ficção. Apesar disso, é uma ficção que a gente compreende. O sujeito se elegeu como centro do mundo, ele elegeu o Deus dele como Deus que controla tudo, tudo nos limites do que ele considera tudo. Tudo antes era apenas Judá, e Yahvé nunca se meteu em povo nenhum, só Judá, mas agora, em que a situação é complicadíssima, porque Judá é um bairro do império, então ele é obrigado a considerar que Yahvé controle não apenas Judá, Yahvé controla Judá e tudo
ao mesmo mundo a que Judá pertence. Judá pertence ao mesmo mundo a que esses povos aí pertencem, o Império Persa ou o Império Grego. Então ele faz uma operação arbitrária, artificial, presunçosa, e Yahvé controla todos esses povos. A história de todos esses povos é a história do meu Deus. Delírio, doutrina, política, tudo artificial. Então, não fique tentando identificar nesses povos quem são os povos hoje. A única coisa que a gente pode afirmar é que é um conjunto geopolítico, ele fala de línguas, clãs e nações que residiam acima a noroeste, a nordeste, ou seja, a norte, a nordeste e a noroeste da Mesopotâmia, em cima do Tigre e do Eufrates, para além da grande planície mesopotâmica. Que palavra nós elegeremos como a palavra mais importante desse texto? A vinculação artificial a um conjunto de povos de línguas diferentes a norte, nordeste e noroeste da Mesopotâmia, mas vinculados à Mesopotâmia por conta de Jafé, cuja história é domesticada pela história judaica. Eles só têm história por conta da minha história. Eles saíram todos dos meus antepassados. São todos filhos de Adão, todos são de Adão, todos filhos de Noé, todos são filhos de Noé, mas alguns são filhos de Jafé, outros são filhos de Cão, outros são filhos de Sete. De Sem, não de Sete, de Sem. Ou seja, em última análise, somos todos descendentes daquele que Yahvé criou. Isso é artificialidade, não tem nada de fundamento histórico nisso. Zero. Menos do que zero. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.